Olá, gente, boa noite. Mais uma vez estamos aqui em culto, em celebração, e lendo a palavra. A gente vai cantar, orar, falar sobre a oferta, e a gente termina, e você pode desligar seu aparelho aí e dormir em paz, espero. Vamos começar então nosso encontro nessa noite, lendo o Evangelho de João, capítulo 8. Jesus está travando uma discussão tremenda com os fariseus. Olha o que Jesus diz para eles: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente havíeis de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois eu não vim de mim mesmo, mas vim através daquele que me enviou. Qual, pois, é a razão que não compreendes a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. O diabo foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não havia verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Imagina aquela judeusada que se arvorava ser filho de Abraão, de ter uma estirpe, uma cepa, uma linhagem real, um povo diferente. Jesus disse: vocês são filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Não, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês não queriam me matar. Então Jesus está trazendo a palavra pesadíssima sobre os fariseus. Vamos orar. Oh Deus, que ao ouvirmos a palavra do teu filho nesta noite, permita que nosso coração seja desperto, Deus. Nosso coração acorde para as realidades espirituais que vão muito além de uma religião, que vão muito além de um templo, de um lugar, de um grupo, de uma confraria, muito além de um dogma. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos Jesus como Ele é, para que através dele tornemos-nos também filhos do Senhor. Que, na verdade, muitos filhos possam nascer hoje, que possa haver, Senhor, de fato, um nascimento novo no coração de muita gente nesta noite. É o que pedimos-te, Pai, no nome do Filho, o teu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, agora depois que oramos, vamos cantar. Esse é o momento de glorificar Jesus Cristo, Filho, o Rei, o Senhor de todas as coisas, aquele que domina sobre o cosmos, domina sobre a terra, domina sobre todos os planetas. Se houver ET no mundo, qualquer criatura do mundo está debaixo da mão desse grande Jesus Cristo. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos cantar. Deus abençoe vocês e nos acompanhe nesta hora, tá bom? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua
amanhecer me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender
até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Ô, gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco, você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Muito bem, agora vamos começar a nossa pregação. Eu queria ler com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 13, uma leitura interessantíssima, por que não dizer até curiosa. Escutem o que diz o Dr. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado em uma sinagoga. E vendo uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, estava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado? Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deve livrar deste cativeiro no dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito isto, essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava, porque pelos todos os poderosos e gloriosos feitos que Jesus realizava. É interessante como Jesus enxerga. Eu ainda preguei um domingo atrás como Jesus enxerga a história de Deus com o ser humano, como ele olha o ser humano, como ele enxerga o ser humano. O que era mais importante para Deus, o Pai, desde a eternidade? Notem que parece-me que o ser humano, de uma certa forma, tem Deus como centro da sua história. O ser humano tem Deus como centro da sua história. E de uma forma muito mais superficial, também Deus tem o ser humano como centro da sua história. Parece que Deus se envolve demais com o homem, se interessa demais com o homem. Por que esse interesse de Deus por uma criaturinha como essa? Deus varrer o céu e a terra para salvar o homem. Deus se exercitar tanto para buscar uma ovelha perdida que não tem valor nenhum. Por que será que Deus se interessa tanto assim
por essa sua criatura. E vou dizer, se interessa mais do que pelos anjos. Deus ama tanto essa criatura que mandou o filho dele, de tal forma que agora o filho dele está tão entremetido com o homem, que não tem jeito mais de separar o filho dos homens. Agora, quando Deus está lá na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem um homem lá no meio, o Deus Filho, o Emanuel, o encarnado. Vocês já pensaram o interesse que Deus tem por esse ser humano? Agora, notem Jesus na sinagoga, pregando para centenas de pessoas. E ele olha naquele sábado na sinagoga e olha uma mulher encurvada. O que você acha que Jesus ia fazer? Como é que ele estava olhando a situação daquela mulher? Como ele estava pensando desde a eternidade do interesse de Deus pelo homem? Por que ele se curva por aquela mulher encurvada? Por que ele se interessa por aquela mulher encurvada? Porque Jesus acha, isso é verdade, que a restauração de uma vida vale mais do que qualquer sistema. Olha que Jesus quebrou, de uma certa forma, até o sistema da eternidade. E ele larga a eternidade. Ele quebra o sistema do Cronos, criando um Kairos maravilhoso, um tempo maravilhoso. Ele racha o sistema do tempo, ele racha o sistema da eternidade, e ele vem ao mundo para buscar uma vida, porque para ele uma vida vale mais e é mais importante do que qualquer sistema do cosmos. Porque ouve o seu Pai a amar o homem, como nem o homem mesmo se ama. Olha, os fariseus estavam tão envolvidos com o sistema. Por que vocês vêm no sábado para serem curados? Porque o sábado era o dia de descanso do judeu. Então o sistema do judaísmo, e isso é até saudável para o corpo, os países e pátrias e nações têm os seus dias de descanso. Isso é importante para a vida do homem. Mas eles estavam olhando não o descanso do homem, mas o sistema. Eles queriam que o sistema judaico prevalecesse sobre o valor da vida humana. E mais, o valor da vida humana de uma mulher. Eu não acho que só tinha aquela mulher doente ali. Devia ter muitos homens doentes também. Mas para Jesus, não importa se é mulher ou homem. Nós, latino-americanos e machistas, damos muita vazão àquilo que é do homem e pouco daquilo que é da mulher. Mas Jesus coloca a mulher no centro do seu descanso, no centro da sua religião, no centro do sábado. Se o sábado é o dia de descanso, eu pergunto, como uma mulher encurvada pode descansar o seu corpo? Não interessa se ela não descansa o corpo ou não, importa que o sistema prevaleça. Então o sistema deve valorizar e deve promover o ser humano em todos os âmbitos da sua existência, promover a sua saúde, promover a sua espiritualidade, promover os relacionamentos de mulher e homem e mulher. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Colocar o sistema no lugar dele. Todo o sistema é importante, não tem jeito de viver contra o sistema, mas você tem que usar o sistema a seu favor e não se escravizar ao sistema. Dane-se os ismos, tudo quanto é ismo é sistema. Em última análise, meus amigos, dane-se os ismos, salve-se o homem. Dane-se os ismos, salve-se a mulher. Dane-se os ismos, salve-se a criança. Eu não estou pregando uma mensagem humanística. Eu estou mostrando como Jesus enxerga o homem. É assim que nós devemos enxergar o ser humano. O ser humano não é alguma coisa estranha à história. Pelo contrário, ela faz a história, ela compõe a história. E os sistemas devem ser feitos para
promover a vida do ser humano. Jesus achava que o ser humano merece muito mais dele do que as coisas, do que os sistemas. Porque coisas são coisas, passam, envelhecem, empobrecem. A vida humana é eterna. Olha, a tendência do sistema é valorizar coisas. Mas a tendência de Jesus é colocar as coisas debaixo do sistema e acima do sistema colocar o ser humano. E Jesus olha aquela mulher encurvada, amarrada por Satanás, mas amarrada por um sistema. Há 18 anos presa dentro de um sistema, sem ter uma chance na vida. Não me interessa, hoje é sábado. Dane-se a mulher, continue encurvada. Continue esse sub-humano andando do nosso meio, desde que prevaleça o sistema, desde que valha acima do homem o sistema. Jesus nunca fez isso. Ele restaura uma vida, porque a vida é muito mais importante que um sistema. Ele restaura essa mulher, porque a mulher é muito mais do que uma coisa. Porque restaurar a saúde daquela mulher era dizer que tudo devia ser menos importante do que ela. Mas Jesus olha o ser humano também de uma outra maneira. Ele livra o ser humano da acomodação conformista da religiosidade. Olha bem, acomodação conformista da religiosidade. Por que eu estou falando isso? Usando esse monte de palavrão aqui. Porque aquela mulher era filha de Abraão. Ou seja, ela era crente. Ou melhor, ela fazia parte da linhagem de Abraão. Vocês acham que 18 anos a mulher indo no templo orar? 18 anos. Porque no sábado e no templo. Mas em casa, eles oravam 3 vezes ao dia. Imagina aquela mulher orando ao dia 3 vezes. Não é 3 oraçõezinhas curtas, não. Cada oração eram 18 orações em cada vez. E em cada 18 orações haviam várias sub-orações. Ela fazia esse monte de oração de manhã, ao meio-dia e à tarde. Aí no sábado ia na sinagoga. E a religião já estava encurvando ela. Ela estava amoldada ao sistema religioso. Por isso é que ela não pediu Jesus para curá-la. Porque era sábado. Ela se acomodou ao sistema da religião. Olha, eu não tenho nada de cumprimentar os outros com um cumprimento cristão, não é? Alguns pastores cumprimentam a igreja na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Não tenho nada contra isso. Outras igrejas dizem eu cumprimento na paz do Senhor. Não tenho nada contra isso. Outros dizem na paz de Deus. Eu não tenho nada contra isso. Eu tenho contra a acomodação mental que se faz esses cumprimentos que não tem nada a ver com o coração. Quantas vezes não tem? Normalmente não tem, fica apenas um hábito. Assim como os católicos romanos fazem pelo sinal ao passarem em frente de uma igreja, nós também fazemos esses pelos sinais, esses cumprimentos viciados, acomodados ao sistema religioso. Jesus quer nos libertar desse sistema. Essa mulher nunca iria pedir Jesus para ser curada, porque era sábado, estava dentro do sistema. A religião mandava levantar, a religião mandava ajoelhar, a religião mandava cumprimentar, e ela entrou dentro da acomodação da religião. Olha, meus amigos, eu conheço tanta gente religiosa dentro dessa igreja minha aqui. Coisa terrível, coisa terrível, coisa terrível. Tem gente que chega na igreja e vem no domingo e quer participar, e muitas delas falaram, eu não fico sem a minha ceia. Isso é uma religiosidade oca. Que minha ceia? Primeiro que a ceia não é dela, é do Senhor. Primeiro que a ceia é símbolo da comunhão. É como se essa pessoa viesse, assentasse na cadeira, tomasse a ceia e fosse embora e nem olhasse para os seus semelhantes. E isso acontece aqui dentro. Isso é que é se acomodar à religião. Essa mulher estava 18 anos frequentando uma sinagoga vazia, sem nenhuma experiência com Jesus ou com Deus, sem nenhuma experiência com o Deus de Abraão, que era o seu pai.
frequentava a igreja todo sábado, ia na missa todo domingo, ia na igreja presbiteriana, ia na igreja de assembleia, fazia novena, paz do Senhor, e um monte de coisa, mas estava presa dentro de uma acomodação litúrgica e religiosa. Ela era filha de Abraão, ela sabia todos os serviços religiosos do templo, ela era assídua, ela era irrepreensível, mas era aprisionada. Nota que Jesus quer nos libertar desses vícios da nossa religião, desse jeito próprio de religioso que afasta os ímpios da gente. Antigamente, os verdadeiros santos aproximavam-se das pessoas. Hoje, para a gente chegar perto de um certo pastor ou qualquer outro, a gente tem que marcar agenda, e a gente tem medo de olhar e falar com eles, porque eles são mais poderosos do que o próprio Deus. Isso é uma acomodação religiosa, é isso que aprisiona a nossa mente. O sistema religioso aprisiona a nossa mente. E mais, traz doença para o nosso corpo, porque ela não vê Jesus no sábado. O sábado é maior do que Cristo, o sábado é maior que a cura, mas eu continuo aprisionada, eu continuo encurvada, sem poder olhar para cima, porque quem está curvado não olha para o céu, quem está encurvado não pode olhar para Jesus, e Jesus quer libertar a gente dessa acomodação religiosa. 18 anos, rezando a mesma reza, indo na mesma igreja, subindo a mesma avenida, andando na mesma rua, cantando os mesmos hinos, fazendo as mesmas orações, e a cura está ali, a bênção está ali dentro, mas ela não via. Ele quer nos libertar da acomodação conformista da nossa religiosidade. Olha, quando Jesus quebrou o sábado, ele estava dizendo: vocês fariseus estão falando que eu estou curando essa filha de Abraão no sábado, que Satanás está encurvando ela. Talvez se fosse Mateus ou João ou Marcos falando sobre que Satanás que colocava aquela doença nela, eu até poderia duvidar, mas Lucas não, ele era médico, ele sabia que aquele problema ali era espiritual. Mais do que isso, aquele problema ali era satânico. Quantas vezes Satanás tem encurvado, tem nos tornado corcundas, para que a gente não enxergue, para que a gente não veja o valor de uma mulher num sábado na sinagoga ser curada. A gente não tem mais alegria quando as pessoas aceitam o Evangelho, é uma coisa comum, é uma coisa natural, e não é. Quando Jesus desencurva as pessoas, cura, liberta, a gente diz que é uma coisa natural e comum. Isso não encanta mais o nosso coração, isso não balança mais a nossa alma. Sistema, e Jesus quer nos libertar desta acomodação religiosa. Eu vou na igreja presbiteriana só se tiver louvor, só se o coral cantar, só se tiver o hino da minha avó, do meu bisavô. Isso é aprisionamento litúrgico, e isso nos torna encurvados, e Jesus veio para nos libertar, para nos endireitar, para nos fazer olhar para o alto, porque quem está encurvado é aprisionado, não olha para baixo. Outra coisa que Jesus faz quando Ele nos cura, Ele gera uma reestruturação da nossa postura, uma reestruturação da nossa postura e da nossa vida. Quando Jesus curou aquela mulher, ele não curou apenas o aspecto físico dela, Ele reestruturou o seu físico e a sua alma. A tua fé te salvou. É isso que Jesus quer fazer. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus conserta a gente. Olha, tem muita gente andando torta nas igrejas, tem muita gente torta na igreja católica, gente torta na igreja presbiteriana, gente torta na igreja pentecostal, gente torta na igreja neopentecostal, e Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, e Jesus quer consertar a nossa vida. 18 anos, e Jesus reestrutura a sua conformação física e anatômica, coloca em pé, olhando como um ser humano normal, passível de amor, de afeto, de carinho e de corresponder na mesma
reestrutura. Mas Ele reestrutura não só o físico, mas também a vida. A tua fé te salvou. Como você enxerga o ser humano? Você que é crente, você que diz ser cristão, você que vai na missa todo domingo, vai no culto todo domingo, como você enxerga o ser humano? O que é importante para você quando vai numa comunidade, quando olha a sua vizinhança? O que é importante para você? Então Jesus tira aquela mulher encurvada e coloca em pé. Jesus tira aquela mulher escrava e a coloca liberta. Jesus tira aquela mulher da religiosidade e coloca debaixo da sua graça. Notem que quando ele termina de fazer o milagre, a multidão estava dizendo glória a Deus. Aqui para nós presbiterianos, aquela hora a sinagoga ficou meio pentecostal, porque todo mundo começou a dizer glória a Deus. A alegria da salvação acima do sistema trouxe alegria à igreja. Quando a igreja começa a olhar para Jesus, a gente dá glória a Deus. Então, meus amigos, glória a Jesus Cristo. Amém. Muito bem, gente, que a gente ande reto amanhã, hein? Bem cedo, acorda ereto, olhando para Jesus e caminhando com Ele, tá bom? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por este momento, por essa palavra que desperta o nosso coração a olhar para Jesus, como Ele olha para o ser humano. Levanta-nos, ó Deus, erga a gente, porque nós estamos encurvados, muitas vezes empurrados por Satanás a olhar para o chão, a comer poeira. Ajuda-nos, ó Deus, que possamos olhar para Cristo, não importa o sistema, importa que Ele está vivo. Em nome dEle é que nós oramos, amém. Gente, Deus abençoe vocês, domingo que vem a gente se encontra, tá bom? Agora, meus amigos e irmãos em Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor e o poder de Deus, de nosso Pai, e a alegria do Espírito, estejam sobre vocês e sobre toda a comunidade dos salvos, hoje e para sempre, amém. Foi muito legal estar com você, foi muito bom, até a próxima, eu te vejo, um beijo.